Exatamente, Mota, exatamente. E olha, e a gente tem também, já que o nosso masoquismo vai longe, vamos ouvir também uma fala aqui do ministro Gilmar Mendes, que depois de um painel organizado pelo Esfera Brasil, se manifestou sobre o tema. Vamos lá. Nós produzimos uma decisão importante no que diz respeito à dispensa do diploma de jornalista. Isso não significava, na verdade, dispensar formação. As pessoas poderiam ter formações em diversas áreas, mas podemos discutir, sim, se de fato se entender que há aí algum comprometimento da própria qualidade de informação. Essa fala do Gilmar Mendes, porque ele foi o relator em 2009 do entendimento de que era inconstitucional a exigência do diploma de jornalista. E ele, eu acho que não entendeu a própria decisão. Isso me preocupa. Me preocupa. Um ministro não entender a própria decisão não é qualquer coisa, porque não está dito em nenhum lugar da decisão de 2009 que é necessária alguma formação. Você precisa ter alguma formação. Ué, mas quem vai dizer se eu tenho alguma formação ou não? Meu avô, por exemplo, Mota, era um boiadeiro. Ele tinha uma bela de uma formação, me ensinou muito do que eu sei, muito mais do que bons professores que eu tive na vida, com uma formação acadêmica muito aguda, muito grande. O Gilmar Mendes não disse nada disso na decisão dele em 2009. Eu agora acho que ele esqueceu, então, daquilo que ele disse em 2009. A gente sabe que o ministro Gilmar Mendes é de mudar voto, né? Não é a primeira vez. E nem vai ser a última, como todos sabemos. Agora, esquecer o que ele decidiu, para mim, é inédito. É bastante grave até. E outra, hein, Mota? E outra, tem um ponto aqui que precisa ser dito, que é o seguinte, nós temos não só uma decisão de 2009, nós temos uma decisão do STF de 2009, julgada pelo Pleno do STF, transitada em julgado, portanto, não tem mais recurso e agora eles querem rediscutir só porque sim. Só porque eles não querem que jornalistas, aspas, persigam ministros. E a gente vai mostrar aqui, daqui a pouco, que saiu hoje, a Malu Gaspar trouxe um relatório, eu tive acesso também a esse relatório. Não sei nem se eu não digo de onde eu arranjei esse relatório, porque o Moraes pode ir para cima das fontes mesmo, então ele vai saber de qualquer jeito. Pode saber, é só pergunta que eu digo, não preciso nem guardar sigilo, porque não existe mais o sigilo. Mas eu também tive acesso a esse relatório, assim como a Malu Gaspar, e ela publicou no Globo esse relatório da Polícia Federal que diz claramente, o ministro, o Luiz Pablo, o jornalista Luiz Pablo, ele não cometeu crime de perseguição. Está escrito no relatório da Polícia Federal. Ou seja, o Moraes, o Dino, todos eles estão criando essa história, esse rebuliço em cima do diploma por conta de um fato que não existiu. O único erro aí foi o do Moraes com essa decisão. O jornalista não errou, mas o Moraes errou ao entender que deveria ir para cima do jornalista e da sua fonte. Quer dizer, então o jornalista não erra, os ministros é que erram, o ministro Moraes é que erra e como consequência eles querem criar um diploma para jornalista. Claro que eles não estão pensando no Luiz Pablo, claro que eles estão pensando na mesma coisa que os militares pensaram, Mota, quando fizeram esse ato que você acabou de mencionar, em controlar o jornalismo, para que o jornalismo não investigue, no caso aqui, os ministros, lá os generais. O aspecto mais assustador desse caso, Marcília, é a origem dele, né? A gente está vendo uma questão menor de rivalidade política local dar origem a uma decisão na Suprema Corte sem pé nem cabeça, que contraria um preceito constitucional, e quando esse erro é exposto pela mídia, por todo mundo, até por entidades importantes, aí então essa questão é transformada na necessidade de uma alteração constitucional. Tudo com origem
numa questão de rivalidade política regional. Isso é que assusta, porque esse é o valor da Constituição brasileira. Esse é o valor de uma decisão tomada pela Suprema Corte, né, pelo Pleno da Suprema Corte. Muda-se ao capricho do momento, joga-se todo o passado no lixo, cria-se uma justificativa que não faz sentido nenhum, não tem sentido lógico, não tem sentido moral. E no momento em que há inúmeras coisas importantíssimas a serem discutidas no país, agora virou o assunto, o tema mais importante. Vamos ou não vamos regulamentar de novo a profissão de jornalista? Precisa ou não precisa de diploma? Aí o país começa a debater essa questão fundamental, né? Porque sem a gente resolver essa questão, como é que o país vai andar para frente? Na verdade, é uma questão completamente irrelevante que está servindo agora, mais uma vez, como cortina de fumaça. Enquanto a gente está falando disso, a gente não está falando do contrato de 129 milhões, a gente não está falando do escândalo do Banco Master, a gente não está falando do novo escândalo do herdeiro, do grande líder, a gente está debatendo se jornalista precisa ou não precisa de diploma. E o mais assustador disso é o valor que tem a Constituição, o valor que tem decisões tomadas pela própria Suprema Corte. Elas não valem nada diante de um capricho dos poderosos. Olha, e o Paulinho Santos aqui no chat está dizendo, vemos há anos o quanto essa decisão, imagino que ele está dizendo decisão de inconstitucionalidade, tem sido danosa para a sociedade brasileira. Isso porque o jornalismo não é só produzir conteúdo ou simplesmente emitir opinião. Vai estudar cidadão. Vai estudar, faltou só a vírgula aqui, antes do cidadão. Mas ele está, também é bom estudar vírgula. Mas de qualquer maneira, o ponto é o seguinte, olha só, a história, foi danosa essa decisão? Será que foi danosa essa decisão de não exigir mais diploma? Sabe quem não tinha diploma? Por exemplo, William Bonner, Roberto Marinho, Assis Chateaubriand, que dono dos Diários Associados, Samuel Weiner, que a gente já comentou aqui várias vezes, dono do Última Hora, Mino Carta, Cláudio Abramo, Cid Moreira, o Boechat, finado, saudoso Ricardo Boechat, que inclusive foi advogado do Boechat durante muitos anos, Boris Casoy, Carlos Lacerda, Otávio Frias, filho, Marcelo Rezende, Paulo Francis, Armando Nogueira, Carlos Drummond de Andrade, que escrevia na imprensa, Manuel Bandeira, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que escrevia também, inclusive no Última Hora. E aí, foi danoso essas pessoas terem direito a se expressar, meu caro? Será? Será que é danoso eu me expressar? Você tem diploma de jornalista, ô Mota? Não, eu tenho diploma de engenheiro civil, tenho pós-graduação em gestão e tenho registro de jornalista. Eu segui a lei da época, fui no Ministério do Trabalho e cumpri os requisitos lá e consegui, hoje eu tenho registro de jornalista. Agora, Marcília, deixa eu ser franco com você, o Brasil não está preparado para essa discussão. Tá? A gente precisa dizer uma coisa aqui, regulamentação de profissão é criação de reserva de mercado. Essa é a verdade. A regulamentação da profissão beneficia principalmente quem está exercendo a profissão e prejudica um monte de gente. Regulamentação, exigência de diploma, de aprovação em testes, faz sentido quando o exercício da profissão implica em risco imediato à vida ou à saúde das pessoas, né? Como, por exemplo, é o caso de médico, né? Ou o caso de um engenheiro que vai assinar uma obra. Agora, em outras profissões, ela não faz sentido nenhum. Já imaginou, no dia que a Suprema Corte Brasileira resolver regulamentar a profissão de escritor, só pode escrever a partir de agora quem tiver feito o curso de literatura e tiver um diploma. Já imaginou exigirem um diploma universitário para quem quiser exercer a profissão de cantor? Por que não? Ou influencer. Você quer ser influencer?
postar coisas nas redes sociais, tem que fazer um curso de 4 anos de comunicação social. Meus amigos, não riam, porque no Brasil tudo é possível. Então, essa é uma discussão até interessante, mas é completamente irrelevante nesse momento. O país está à beira do caos, tem uma lista de coisas importantes para discutir. O que nós estamos assistindo aqui, Marcília, é a tática do bode. Lembra dessa história? A história do bode? A história do bode, para quem não conhece, é assim: você tem uma família pobre que mora numa casa de um cômodo só, é uma vida dificílima, a família está reclamando da vida, esse governo é horrível, a gente não consegue trabalho, aí o governo determina que um bode vá morar lá também. Aí, além da família de 6 pessoas num cômodo, tem agora um bode. Aí a família fica desesperada, meu Deus do céu, aí o governo manda tirar o bode. Aí a família, graças a Deus, que governo bonzinho, agora tá tudo maravilha. É bode, é o que a gente está vendo, é um bode atrás do outro. É um tema irrelevante atrás do outro que não deveria estar sendo discutido. Como é que você discute a reversão de uma decisão como essa, que é um marco na liberdade de expressão e é discutido não só como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas como se fosse absolutamente necessária? É mais uma oportunidade para a gente olhar e dizer, eu não acredito que isso está acontecendo. Agora o problema é que enquanto você não tira o bode, ou o bode não sai, ou não tira o bode da sua sala, tá ali, tá lá o bode. É Bé que faz bode ou tô errando? É isso, Mota? Você que entende de bode? Eu não entendo de bode, eu não sei qual é a onomatopeia do bode. Eu acho que não é, eu acho que você imitou aí um carneiro. Um carneiro, pô, eu não sei como é que o bode, coloque aqui no chat o que o bode, vamos fazer uma enquete, o que o bode faz, qual o som do bode. Mas o ponto é o seguinte, enquanto o bode não sai, enquanto não tiramos o bode, a gente não consegue seguir a luta. Então a gente tem que enfrentar o bode nosso de cada dia. Tem gente que enfrenta um leão por dia. A gente aqui no Brasil enfrenta um bode por dia, o bode que colocam na nossa sala, que o governo coloca na nossa sala. Porque é isso, nós aqui no Brasil, economicamente, em termos de liberdade de expressão, em termos de tudo, a gente passa dia e noite lutando contra o governo. O dia inteiro lutando contra o governo. Então, o bode vai lá, eles colocam o bode, a gente tira o bode. Aí no outro dia, como você bem disse, está certíssimo. Aí eles colocam outro bode, a gente luta outra vez. Mas a gente vai fazer o quê? Vai abrir mão de lutar contra o bode? Vai viver com um monte de bode em cima da sua cama? Vai viver com a tua sala repleta de bode? Dormir com um bode fazendo as suas necessidades na nossa cabeça? Claro que não. A gente precisa, lutar contra o bode nosso de cada dia. Porém, e aí é o ponto que você traz que é muito importante. O que nós não podemos jamais fazer é que nós nos contentemos com o bode sair da sala. Quando o bode sai da sala, não é uma vitória ou uma vitória definitiva. É aquela história, você ganha uma batalha, mas não ganha a guerra continua. Como dizia o outro lá, a luta continua, companheiro. A luta contra o Estado continua. Quando um bode sai da sala ou arrancam da nossa sala um bode. O problema é que as pessoas ficam não só felizes quando o bode sai da sala, Mota, como muitas vezes as pessoas ficam felizes com o bode dentro da sala. Você tocou num ponto que hoje eu tenho visto, passei o meu dia vendo com espanto alguns jornalistas achando boa essa medida. Boa essa medida. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, eu vou até aqui puxar, tivemos uma matéria da FENAGE, a FENAGE dizendo que está feliz com a rediscussão sobre esse bode. Ela gostou do bode, Mota. A FENAGE gostou do... É como eu falei, Marcília, regulamentação de profissão significa criação de reserva de mercado. A partir do momento em que você disser que só é jornalista e só pode exercer atividade de jornalista quem tem diploma de jornalista, você está tirando um monte de gente da atividade.